Olá, bem-vindos! Hoje nós vamos estar fazendo uma análise de um cliente, de alguém que veio pedir e necessitar de ministração. Então eu espero que tu já se junte aqui comigo e vamos aprender bastante hoje. E o que a gente vai estar falando é sobre situações reais que chegam. Talvez tu é um conselheiro cristão, um terapeuta, recebe pessoas, começa a trabalhar com vidas. Talvez o Senhor te confiou pessoas preciosas e que às vezes tu te pergunta, e agora? E agora, Espírito Santo, para onde eu vou? Olha que interessante, né? Muitas vezes nós precisamos saber da direção, nós precisamos em todos os momentos, a direção do Espírito Santo. Então eu quero convidar, hoje nós vamos estudar, quero falar para vocês exatamente como é que eu faço. Quando eu recebo uma pessoa, eu normalmente faço uma entrevista, né? As ministrações acontecem eu e o Marcelo, às vezes eu tenho as minhas mentoradas, onde eu mesmo estou com elas, mas normalmente eu preciso conhecer, saber o que essa pessoa veio buscar, né? Eu preciso saber exatamente o que está se propondo, a necessidade que ela veio. Normalmente a gente não vai buscar ministração, ajuda, quando a gente não tem algo queimando aqui dentro que diz eu preciso de ajuda, eu preciso de solução. Então as pessoas que chegam, elas já têm normalmente algo específico que elas querem trabalhar. Então deixa eu adiantar antes dessa análise, eu gosto de dizer o seguinte: nós não trabalhamos com pessoas que são enviadas para nós e elas não têm o desejo de passar pelas ministrações. Pensa comigo, que difícil, né? Às vezes nós temos o quê? Nós temos um casal onde a esposa ou o esposo, eles querem muito passar pelas ministrações. E aí eles trazem de arrasto o cônjuge, né? E querendo ou não, passar pelas ministrações, ter um momento seu, porque a gente não está ministrando o casal, a gente está ministrando eles individualmente, necessita que haja esse desejo. Não, eu quero, isso é algo que eu tenho buscado. Então, normalmente a gente dá uma olhada já na hora de agendar essa pessoa, se ela está vindo ou se alguém está recomendando ela. Não estou dizendo aqui que isso é certo, que isso é errado, estou dizendo que essa é a forma que nós trabalhamos. Nós precisamos que a pessoa esteja engajada nesse processo. Nós trabalhamos com raízes espirituais. Então, diferente de ser apenas um local de escuta, um local onde a pessoa vem e ela consegue, então, se aliviar daquilo que está aqui uma bagunça. Já notou, né? As pessoas vêm até nós, vêm até você, porque elas precisam colocar para fora. Aqui dentro está tudo emaranhado e elas necessitam tirar, né, essa linha toda. Então, nós somos instrumentos de ajuda, de auxílio nisso. Mas na nossa prática, das ministrações espirituais, que nós tratamos dessas raízes, nós precisamos trabalhar com uma pessoa que queira, que venha buscar. Ela está comprometida com a transformação dela. Primeira coisa. Segundo, nós então começamos uma entrevista, né? Nós vamos querer saber o que a pessoa veio buscar. Aí a gente faz um pouquinho de perguntas sobre como essa situação tem afetado ela, né? Essa pessoa, pode ser ela, pode ser ele. E a gente quer saber o que está acontecendo, o que está contribuindo. Será que esse modelo já tem se repetido? É uma questão individual? Depois a gente também quer saber, isso aconteceu só contigo? Tu conhece um pouquinho os modelos familiares na tua família? E como nós trabalhamos com padrões espirituais, às vezes essa é uma das áreas complicadas. Porque tem famílias que elas contam tudo, né? Elas dizem todos os envolvimentos que elas já tiveram. Outras famílias possuem muitos segredos por causa da vergonha, né? E até mesmo por uma postura onde eu não quero me colocar num lugar onde eu vou ser desrespeitada. Os avós, os pais não conseguem conversar com os filhos e dizer, sabe o que, filho? Eu passei por essas experiências, eu entrei nesses mesmos modelos. Então, às vezes, a gente não sabe se as pessoas entraram nesses modelos ou não, né? Às vezes, nós temos histórias, isso é o que eu gosto de perguntar muito para as pessoas. Tu já ouviu alguma história da tua família? Alguma conversa, sabe aquele Natal, aquele churrasco do domingo, onde vem aquelas pessoas e dizem, você sabe, sim, mas avó,
A avó teve envolvimento nisso. Vocês sabiam que o vô... E de trás dessas falas que vêm até nós começamos a identificar que muitas vezes os modelos, as situações que essas pessoas estão trazendo não iniciaram com elas. Ai, claro que não, né? Se a gente tiver que culpar alguém, nós vamos voltar lá para Adão. Começou lá, né? Adão, depois Caim e Abel, o primeiro assassinato. Pensa comigo, né? Isso já está lá no nosso DNA, bem lá atrás. Então, mas é importante dar um entendimento de como é que é a nossa história, né? Se alguém vem por padrões de depressão, tristeza profunda, não querendo viver, a gente identifica que muitas vezes foram padrões vividos, né, por familiares, às vezes mais intensamente ou menos. E hoje nós vamos estar trabalhando com um caso de uma pessoa que eu vou dar o nome de Maria, tá? Um nome fictício, onde ela veio buscar ajuda por causa de alguns modelos, algumas coisas que estão acontecendo com ela. Eu quero trazer para vocês a ideia do que ela está trazendo, tá? A ideia dela é a seguinte: tá voltando tudo novamente na mente dela, um abuso que ela passou, um abuso sexual. E aqui eu vou estar falando de situações bem reais da vida do ser humano, tá? Então, vou estar trazendo situações e talvez tu já tenha na tua prática trabalhado e identificado coisas assim. Talvez tu tá aqui de curioso, de curiosa, né? E talvez tu vai te confrontar com situações na tua própria vida, né? Então é bom tu saber disso. Vou te dar um aviso, que eu vou falar de vida real, situações reais, de pessoas reais que estão vivendo problemas reais, tá? Então a pessoa chegou até mim por causa dessa questão. Então ela teve que fazer um trabalho na escola que foi pedido, né, por causa dos filhos dela. E nesse trabalho ela não queria mexer com o computador, ela não queria mexer. Ela tinha colocado no coração dela: não, eu não quero. E ela foi obrigada a fazer isso. Ela não teve opção. Ela tentou empurrar com a barriga por algum tempo e ela não conseguiu sair disso. Olha que interessante. Quando esse evento aconteceu, adivinha o que despertou nela? Outra situação que ela também não conseguiu dizer não. Às vezes, nós vamos ter pacientes, clientes, irmãos, pessoas que vêm até nós. E a gente se pergunta, mas por que agora, né? Bom, a pessoa já viveu, já fazem 30 anos, se não mais, quase 40 anos dessa situação. E agora, nesse momento, veio para fora. Nesse momento parece tão real, tão visível e insuportável. Por 40 anos ficou ali guardadinho, né? Eu consegui lidar, eu tive a minha resiliência, eu não precisei mexer naquilo, eu tinha sempre muita energia, né? Isso é normal, a gente tem energia para lidar com situações quando a gente é jovem e chega um momento na fase da nossa vida que começa a explodir. Vocês sabem, se vocês atendem pessoas, vocês sabem que é assim. Eles começam a chegar porque a situação já está difícil, já está explodindo em várias áreas. Então, depois dessa situação onde essa pessoa foi confrontada e impedida de dizer não, volta toda a situação do abuso. E quais os sentimentos que ela está lidando hoje? Condenação. Eu deixei, eu permiti, eu fui burra. Por quê? Por que eu não contei? Por que eu não falei? É minha culpa. Normalmente, quando nós trabalhamos com vítimas de abuso sexual, e gente, eu estou dando essas instruções, se vocês são profissionais na área, vocês estudaram isso, né? Ou vocês têm isso na clínica diariamente. O meu coração é também poder auxiliar muitos líderes cristãos, irmãs da intercessão, pessoas que são colocadas numa posição de dar aconselhamento, de auxiliar outras pessoas, às vezes até dentro da comunidade cristã, mas se sentem perdidos. Imagina tu não ter ferramenta nenhuma
para trabalhar com uma pessoa que chega até ti com essa situação? Sabe o que normalmente essas pessoas escutam, então, é: vai orar, vai buscar Deus, para de pensar nisso, tá na cruz, deixa na cruz, não pega de volta, perdoa, libera, teu coração ainda está preso. E é óbvio que o coração ainda está preso, mas existem raízes espirituais que permitem esse coração ainda estar preso. Sabe por que Jesus, ele escolheu vir em forma de carne? Ele escolheu vir em forma de carne para viver a humanidade do ser humano. Ele precisava entrar por um caminho onde, quando ele dissesse para nós: eu entendo, eu compreendo, eu conheço, eu sei o que tu está passando, não é a história da carochinha. Ele sabia, ele viveu, ele entende. Então, quando a gente só dá essa resposta, tipo, vai orar, ora mais, não é suficiente. Ou talvez na tua prática, tu talvez nem se dá conta das raízes espirituais que estão ativas nessa situação. Então, independente aonde tu tá, eu quero ajudar e trazer clareza para essas duas partes. Então ela está trabalhando com condenação, por que eu permiti, eu não sei dizer não, muita raiva, muito ódio contra si, contra a situação, contra as pessoas que deveriam ter protegido e não protegeram, contra as pessoas que deveriam ter visto e nunca viram, contra as pessoas que permitiram essas coisas acontecer, ou até o ambiente que favoreceu para que tudo isso acontecesse. Esses são os sentimentos, as situações. E hoje ela está enfrentando algo, ela não consegue desfrutar de um relacionamento sexual no seu casamento completo. Quando essa situação voltou, adivinha? As palavras dela são: quando meu marido me toca, eu não sinto que é o meu marido. É o abusador, a pessoa que me abusou quando eu tinha 8 anos, dos 8 aos 10, e se não antes, é o que ela lembra dos 8. Então existe dor, existe sofrimento, existe tormento, né? São tormentos onde a pessoa simplesmente está ali, ó, todo momento, né? E quando a gente vai procurar um pouco o histórico, então eu faço uma entrevista e eu começo a ver, ok, o que aconteceu, né? Eu tenho um formulário, além de uma entrevista onde eu converso com a pessoa, e eu fiz essa entrevista com ela. Me fala um pouquinho da história da tua família na área da sexualidade. Se é isso que ela veio trazer. E ela traz o seguinte: prostituição na família. Ela fala até de uma avó que, quando dava algumas coisas assim, meio pornográficas na TV, ela gostava, ria, achava legal, soava para ela como alguém que entendia daquilo e que normalizava, né? Ela chama até assim, gostava de sacanagem. Ela fala também do pai dentro da pornografia, desde quando ela era pequena, muitas traições, né? Filhos que estão por aí, que ele não reconheceu, mas que todo mundo sabe, né? Aqueles segredos que não são tão segredos, que estão por aí. Fala de uma sobrinha que fica brincando de brincadeiras sexuais. Fala da avó que tinha relações com o vô na frente dos netos, eles dormiam na casa da avó e do vô, e a avó sabia, ria, achava legal. Entende? A gente vê vários modelos aqui, que familiar, dessa parte da sexualidade. E olha só, alguns conceitos, né, que são estabelecidos a partir desse momento. Eu não sei dizer não. Eu não posso dizer não. Eu não consigo dizer não. As pessoas têm domínio sobre mim. Entende que acontece algo diferente no nosso coração. É aquilo que eu mais desejo, né? Mas aí, por causa das situações que acontecem comigo, eu não me sinto capaz. Eu
quero estabelecer limites. E quando alguém ultrapassa os meus limites, me deixa muito braba, mas eu não consigo estabelecer eles. Essas porteiras foram abertas e não conseguem mais ser fechadas. Outra coisa que veio dentro do que ela traz, eu devo guardar os meus sentimentos, as minhas emoções, eu não posso compartilhar com as pessoas, elas não podem me conhecer. Essa aqui é clássica, né, de uma pessoa que passou pelo abuso, tem algo de errado comigo. Eu mereço, eu mereci. Talvez eu sou a causa, eu sou o problema. Gente, nós estamos falando numa concepção da mente da criança, ela não tem condições, né? Eu estava conversando e dizendo o seguinte, quando a gente tem um filho, é por isso que a gente cuida deles, né? Porque eles não têm condição, eles não estão neurologicamente, emocionalmente capazes de poder se levantar por eles mesmos. É por isso que o bullying precisa ser exterminado. Por quê? Porque a criança ela não está numa fase que ela consegue reagir da melhor forma, né, muitas vezes. Então, tem algo de errado comigo, a gente toma como criança essa responsabilidade toda para nós. É nós, eu sou a culpada, é eu que tive o problema. Outra coisa que se fala é eu não tenho valor, né? Aquela sensação de não ter valor. Eu não mereço respeito. Então, todos esses eventos acabam, então, identificando esses tipos de conceitos que são criados. E a gente precisa entender que para a gente trabalhar com uma situação que vem até nós, a gente precisa identificar que tem algumas marcas espirituais. Essa situação que eu estou trazendo, desse abuso, dessa mulher que está buscando liberdade porque ela não aguenta mais, porque ela precisa se ver livre desses sentimentos que retornaram para ela, a primeira coisa ao analisar essa situação é eu começar a fazer uma lista de todos os padrões hereditários que eu vejo. Na live de ontem eu falei sobre espíritos familiares, né? Eu falei sobre cadeias espirituais que se seguem na nossa família, né? Estavam lá com a avó, com o vô, depois com os pais, vão até nós, e assim vai saindo na descendência. É como um DNA espiritual, né? Um DNA espiritual, assim como nós herdamos a cor dos olhos, a cor dos cabelos, a nossa forma de corpo, a gente também tem um DNA espiritual, aquela nossa sacolinha que a gente carrega. Então a gente precisa identificar que provavelmente nós estamos trabalhando com vítimas, né? Normalmente o abuso sexual. Existem pessoas, principalmente pedófilos, depois que são estudados, perguntados, passam por muitas entrevistas, etc., muitos profissionais trazem alguns estudos do que essas pessoas normalmente dizem. Eu já ouvi alguns, porque eu trabalho muito com a Casa de Cura, Healing House Network aqui nos Estados Unidos, e a gente tem sempre conferências onde a gente traz muito exemplos. E uma das coisas que eles falam é que esses abusadores, essas pessoas, parece que elas identificam quais são as pessoas que elas podem ou não abusar. Pensa comigo. É quase como se existisse na minha testa, na tua testa, na testa das pessoas, sim ou não. Quem é vítima e quem não é. Quem já possui a hereditariedade espiritual de ser propensa ao abuso ou não. Forte, né? É muito forte. Eu vejo, claro que quando a gente fala do abuso é extremo. Agora vamos colocar a mesma situação numa rejeição. Consegue ver na escola rapidamente, talvez tenha a ver com a personalidade, mas muitas vezes tu vê exatamente as crianças que são propensas a serem rejeitadas e as que não são. Eu não estou dizendo que isso é uma marca que vai ficar e que não tem como sair, não. Agora, muitas pessoas que passaram pelo abuso, eu vou colocar aqui vítima, porque ela foi uma vítima desse abuso. Então a gente começa a identificar alguns desses padrões,
algumas dessas coisas que estão presentes, né? E eu tenho uma lista que eu peço para a pessoa preencher, que eu vou preenchendo, porque à medida que a gente vai conversando, eu vou dizendo sim, 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 essa aqui. E a gente identifica uma lista que eu vou chamar de pecados hereditários, né? Onde nós vemos ali repetições destes modelos. Mais pessoas nessa família aqui foram abusadas. O abuso, ele pode ser tanto o ato em si, quanto outros tipos de abuso, né? Existe uma grande um entendimento de... Tem pessoas que possuem, que são abusadas desde um toque, né, de uma molestação, até o fato de realmente terem o ato sexual consumado. Então, nada disso significa menos ou mais, mas significa que da mesma forma elas foram vítimas. Então, a partir dessa listagem, eu começo a identificar quais são os modelos hereditários nessa família. Principalmente, não só nessa área, mas principalmente nesta área sexual, né? Às vezes, nós vamos identificar outras coisas, né? Às vezes tem o ódio próprio muito comum, a falta de perdão, a ira, a raiva. E o que a gente vai fazendo à medida que a gente vai identificando? Nós estamos construindo um plano de ministração para essa pessoa. Então, eu não recebo uma pessoa, eu apenas fico dizendo aquele mantra. Vai orar, vai ler a palavra, né? Às vezes a gente não sabe o que fazer. Ou se tu é um profissional e tu estudou para isso e tu sabe exatamente o que fazer, muitas vezes tu não está olhando para o lado espiritual. Tu vai dar um lugar de fala para essa pessoa. Tu vai começar a identificar alguns modelos. Ela com certeza vai ter insights, é esse o teu papel. E tu não te dá conta que esses modelos vão se repetindo na história familiar dessa pessoa. Existem forças em operação para que isso continue na cadeia familiar. Olha que interessante. Então, eu vou estar fazendo essa lista para que depois eu possa ministrar com ela, onde a gente vai chegar e nós vamos começar com... Eu tenho uma metodologia, né, eu ensino o método ROF muito claro de exatamente os passos que nós fazemos para cada uma dessas áreas, como nós quebramos, como nós recebemos o que Deus tem nessa área específica. Mas essa é uma parte. Nós fazemos uma entrevista, nós então montamos um plano nessa área do DNA familiar, quais são as influências espirituais que estão em atividade, quais são os conceitos, o que está na mente atormentando essa pessoa, quais são as crenças, e não as crenças de mente. Se vocês já me escutam nos meus outros canais, vocês sabem, é diferente mente e coração. O que está crido aqui dentro? O que eu creio sobre mim mesma? O que eu creio sobre as outras pessoas? O que eu creio sobre Deus? Essas são as 3 áreas fundamentais para que eu possa ver com essa mulher como ela vê a si mesma. E fica muito claro, eu não mereço respeito. Eu não tenho valor. Tem algo de errado comigo. Com relação às outras pessoas, e eu não sei dizer não. Com relação a outras pessoas, eu estou sozinha, eu não tenho ninguém. E eu preciso guardar os meus sentimentos e emoções. Eu não posso compartilhar com as pessoas não são seguras. Ninguém me protege quando eu preciso. Ninguém vai estar lá por mim. Não aqui. Aqui a pessoa sabe que ela tem pessoas que amam ela, tem família, tem marido, tem filhos. Aqui. Nós vamos estar falando quinta-feira, vocês não podem faltar. Quinta-feira vai ser uma live no YouTube, às 9 da noite. Jaque Orsi, me procura lá para você se inscrever para saber. 9 da noite eu vou estar falando com uma americana, Sumid, onde ela trabalha só com traumas.
traumas profundos. E a gente vai trazer um pouquinho mais desses espíritos familiares dentro dos traumas e das fragmentações. Vocês não podem perder, tem que ir lá, tá? Mas, voltando, então quais os conceitos que essa pessoa tem crido? Próxima coisa, permitir que essa pessoa tenha um encontro com o Senhor. O único que pode vir e curar o coração. Não são as minhas palavras. Não é o quanto ela se alivia ao falar. Não é isso que cura. O que cura, e o que eu já experimentei, e o que todos os meus clientes experimentam, é um toque do Senhor, onde Ele vem naquela área, naquele abuso, naquela situação específica. Quando Jesus vem, Ele nos apresenta ao Pai. Ele começa a limpar aquele lugar onde tem mentiras, aquele lugar onde tem medos, aquele lugar que às vezes a maioria de nós não quer nem voltar naquele lugar. Mas o nosso Deus, Ele não está limitado ao tempo, sabia? Eu e você, nós não podemos voltar, nós não podemos ir para frente, nós estamos aqui, esse segundo. Pronto, passou. Agora esse segundo. Nós não temos como ir para o passado, nem ir para o futuro. O nosso Deus, Ele não está preso numa cápsula do tempo. Glória a Deus, Ele não está. Ele está no início de tudo, aqui hoje no presente. E Ele já está no futuro. Esse é o nosso Deus. E Ele consegue ir lá naquele lugar onde nós fomos fragmentados, onde situações que marcaram a nossa história. Esse é o nosso Deus, gente. Então eu me pergunto, olha as ferramentas para que vocês possam estar ajudando outras pessoas. Saber exatamente, esse é o ponto 1, esse é o ponto 2, aí eu vou para o ponto 3, aí eu finalizo no ponto 4. Claro que todos nós somos diferentes. Agora, quando nós temos uma metodologia do que eu preciso fazer, eu saio da mesmice, se tu por acaso não tem nenhuma ferramenta, onde tu apenas está dizendo aqueles jargões, vai orar, tu precisa perdoar, entrega para o Senhor, jejua mais, tudo isso faz parte, mas isso não resolve o problema. Ou da mesma forma, tu talvez tenha pacientes e clientes que já estão em terapia contigo há bastante tempo. E tu te pergunta, quando é que eu vou ver real transformação? Quando é que eu vou ver essa pessoa saindo, não sobrevivendo, vivendo a vida de Deus? Ai, não sei vocês, eu tô empolgadíssima a dividir isso com vocês. Então, identificando a linhagem familiar, identificando esses conceitos, permitindo que o Senhor venha tratar o coração, para daí então chegar no final e dizer, sabe o quê? Todas essas legalidades, toda essa falta de perdão, olha só, não no início, vai perdoar. Depois de tudo isso, toda a falta de perdão, depois de todos aqueles acordos que foram feitos com as mentiras, que impediram essas pessoas de viverem o que Deus tem para elas, aí sim nós começamos a auxiliar elas a tomar a autoridade delas e a mandar essas coisas embora. Nós estamos auxiliando elas, ajudando elas nesse processo de restauração, mas ao final a gente dá ferramentas e diz, sabe o quê? Tu é autoridade sobre a tua casa. Agora aqui comigo, eu e tu, nós vamos entrar para uma batalha. E nós vamos então começar a mandar embora. Porque agora a gente já quebrou as legalidades que existiam, os acordos com tudo isso aqui, com esses modelos que estavam na minha vida. E aí, gente, aí é mais um tijolinho no processo de santificação. Eu acredito, eu sou a cobaia
eu passo por ministrações. Ano passado passei por ministrações. Esse ano passo por ministrações. Tenho pessoas com quem eu vou e mantenho sempre o meu coração aberto para receber mais, onde eu identifico os modelos hereditários, os conceitos, onde o Senhor vem na área do meu coração que precisa ser curado, e aí eu me levanto, depois que eu tratei com essas legalidades, para tomar domínio de volta da minha casa. Depois que o Senhor trata, vou colocar, por exemplo, essa pessoa aqui, que foi abusada até os 10 anos, muitas das decisões dela, hoje, são baseadas nessa dor, e às vezes imatura, como uma menina de 10 anos. Por que ela tem raiva de não saber dizer não? Como uma adulta, né? Ela saberia que uma criança não tem condições de ser responsabilizada por um abuso. Agora, quando tu é infantil, ferido em uma área, tu não vê como a pessoa que tu é hoje. Quase como se aquela área da tua vida parou no tempo. Ela foi quebrada e ela não cresceu com as demais. E o único que consegue vir no nosso espírito, no nosso coração, e fazer crescer, amadurecer, é o Senhor. Já consigo ver imagens de várias curas e restaurações que o Senhor fez na minha vida, onde isso aconteceu. Me lembro de uma específica, eu estava andando num balanço, e eu era criança. O Senhor proporcionou várias curas, e quando eu saí daquele balanço, eu me vi como uma mulher, na idade que eu, alguns anos agora, atrás, uns 20 e poucos anos. Eu não tinha 20 e poucos anos naquela área. Eu me vi como uma criança pequena. E é isso que o Senhor faz. Quando nós lidamos com raízes espirituais, nós vamos mais fundo. E depois, isso aqui é o início, né, gente? Eu não estou dizendo que essa pessoa não vai se beneficiar de continuar uma terapia, um tratamento, onde ela vai reafirmando a verdade. Ela vai ter que começar a construir limites saudáveis que, se desde os 8, que é a fase que a gente desenvolve mais limites, o que entra, o que não entra, né? A fase que os nossos pais acabam permitindo. Antes era, não, tu não pode, sim, tu pode, agora tu decide um pouco mais. Se ali ela não aprendeu esses limites, ela vai ter que aprender. E esse aprendizado é cai, levanta, como deveria ter sido na idade normal do crescimento. Então essa pessoa, depois que a gente lida com as raízes espirituais, ela vai se beneficiar se ela se manter numa terapia ou se ela iniciar uma terapia. Mas ela já trabalhou com legalidades espirituais que estava mantendo ela presa. Faz sentido? Gente, eu quero ouvir o que vocês acharam dessa análise. Se vocês têm dúvidas, a partir das dúvidas de vocês, eu consigo trabalhar outras análises e vou estar trazendo para você. Com essa pessoa eu apenas entrevistei ela, né? Tem muito mais notícia do que está acontecendo na vida dela para eu estar trazendo para vocês depois. Mas eu quero que vocês deixem um comentário nesse vídeo, o que vocês acharam, se foi esclarecedor, se foi muito confuso, se ainda alguns termos precisam ser explicados, melhorados. Mas obrigada por estar assistindo e me manda aqui nos comentários o que vocês acham. Deus abençoe você.